Eu sei. A trajetória da minha carreira às vezes parece improvável até para mim, principalmente depois de ter passado anos renegando tudo o que dizia respeito à fazenda. Com o tempo, comecei a aceitar a ideia de que nem sempre podemos escolher nosso caminho na vida. Às vezes, é o caminho que nos escolhe. Também fico feliz por ter conseguido ajudar minha tia. Paige está orgulhosa de mim, e eu sei disso, pois nos vemos bastante ultimamente. O casamento dela teve um desfecho terrível, basicamente o pior que você poderia imaginar. E ela voltou para a fazenda há 6 anos. Por um período moramos juntos na casa, como nos velhos tempos. Mas não demorou muito para perceber que dividir um quarto não era algo que Paige ou eu quiséssemos na idade adulta. Então construí uma casa menor e mais prática para a minha tia do outro lado da estrada, nos limites da propriedade. Agora só minha irmã e eu moramos juntos, o que pode parecer estranho para alguns, mas eu gosto, porque ela ainda é minha melhor amiga. Ela produz os vitrais no celeiro, eu cuido da fazenda e fazemos as refeições juntos algumas vezes por semana. Ela se tornou uma boa cozinheira e, quando nos sentamos à mesa, às vezes me lembro de nossos jantares da infância. Em outras palavras, minha vida é muito boa hoje em dia. Mas veja que curioso. Quando digo às pessoas que sou agricultor, a maioria delas inclina a cabeça e me olha de um jeito meio estranho. É comum que não saibam o que dizer em seguida. Se digo que minha família tem uma fazenda, no entanto, o rosto delas se ilumina, elas abrem um sorriso e começam a fazer perguntas. Não sei exatamente a razão dessa diferença, mas já aconteceu em algumas ocasiões desde que cheguei à Flórida. Às vezes, depois de um show, as pessoas me abordam e puxam conversa e quando percebem que não sou ninguém na música, o assunto acaba mudando para o que faço para ganhar a vida. Se quero prolongar a conversa, respondo que tenho uma fazenda. Se não, digo que sou agricultor. Apesar do sucesso nos últimos anos, o estresse no gerenciamento da fazenda é desgastante. Decisões diárias têm consequências de longo prazo e toda escolha está atrelada às demais. Será que levo o trator para o conserto e assim tenho mais tempo para os clientes? Ou eu mesmo conserto para economizar os $1.000? Será que amplio as variedades de tomate? Ou me especializo em poucos e procuro mais pontos de venda? A mãe natureza também tem seus caprichos e, ainda que eu tome uma decisão que pareça correta na hora, às vezes coisas ruins acontecem de qualquer jeito. Será que os aquecedores vão funcionar direito para que as galinhas fiquem aquecidas nas raras vezes em que neva? Será que o furacão vai passar direto ou os ventos e a chuva vão destruir a plantação? Todos os dias sou responsável por garantir bons cultivos e galinhas saudáveis, e todos os dias surge alguma questão que aumenta ainda mais o desafio. Enquanto algumas coisas estão sempre crescendo, outras estão sempre em declínio, e alcançar o equilíbrio perfeito às vezes parece uma tarefa impossível. Eu poderia trabalhar 24 horas por dia e ainda assim nunca dizer a mim mesmo: pronto, não tenho mais nada para fazer. Estou contando tudo isso apenas para explicar por que essa viagem de 3 semanas para a Flórida são as primeiras férias de verdade que tiro em 7 anos. Paige, minha tia, e o gerente da fazenda insistiram que eu viesse. Antes disso, eu nunca tinha tirado nenhuma semana de folga e posso contar nos dedos de uma das mãos quantos fins de semana me obriguei a passar longe de lá. No entanto, as preocupações sobre a fazenda se intrometem nessa minha folga com frequência. Na primeira semana, devo ter ligado para minha tia umas 10 vezes para saber como estavam as coisas. Ela acabou me proibindo de telefonar e disse que dá conta com o gerente. Então, nos últimos 3 dias, não entrei em contato nenhuma vez, nem mesmo quando a vontade pareceu incontrolável. Não liguei nem para Paige. Ela tinha recebido uma encomenda bem grande antes de eu vir e eu já sabia que ela não ia atender o celular depois que entrasse no modo de trabalho frenético. Tudo isso significa que, além das férias inéditas, parece que estou sozinho com meus pensamentos pela primeira vez na vida. Tenho quase certeza de que minha namorada, Michelle, iria gostar dessa minha versão relaxada e saudável longe do trabalho pesado. Ou melhor, minha ex-namorada. Michelle sempre reclamava que eu me dedicava mais aos problemas da fazenda que à minha própria vida. Eu a conheço desde o ensino médio.
Superficialmente, pois ela namorava um garoto da equipe de futebol americano e é 2 anos mais velha que eu, mas ela sempre era simpática quando nos esbarrávamos nos corredores, embora fosse a garota mais bonita da escola. Michelle desapareceu da minha vida por alguns anos até voltarmos a nos encontrar em uma festa depois que ela se formou na faculdade. Ela era enfermeira e trabalhava no centro médico Vidant, em Greenville, mas tinha voltado a morar com os pais na intenção de guardar dinheiro suficiente para dar entrada em um imóvel por lá. Aquela conversa inicial levou a um primeiro encontro, depois a um segundo, e durante os 2 anos em que namoramos, eu me considerei um cara de sorte. Ela era inteligente e responsável e tinha senso de humor, mas pegava turnos à noite e eu estava sempre trabalhando, e com isso acabávamos passando pouco tempo juntos. Quero acreditar que seríamos capazes de superar isso, mas aos poucos percebi que, embora gostasse dela, eu não a amava. Tenho quase certeza de que ela sentia o mesmo por mim, e quando ela finalmente comprou o apartamento, ficou quase impossível nos encontrarmos. Não houve nenhum término complicado, raiva, brigas, nem xingamentos. Na verdade, nós dois começamos a ligar e mandar mensagens cada vez menos, até que chegou o momento em que passamos quase 2 semanas sem notícias um do outro. Embora não tenhamos terminado formalmente, nós dois sabíamos que era o fim. Alguns meses depois, ela conheceu outra pessoa e há cerca de 1 ano vi no Instagram que ela acabara de ficar noiva. Para facilitar as coisas, parei de segui-la nas redes sociais, apaguei seu contato do meu celular e nunca mais soube dela. Eu me peguei pensando nela mais que o normal aqui, talvez porque parecesse haver casais por toda parte. Eles estão nos meus shows, caminhando de mãos dadas na praia, sentados frente a frente no jantar olhando nos olhos um do outro. Também há famílias aqui, é claro, mas não tantas como eu imaginava. Não conheço o cronograma escolar da Flórida, mas provavelmente as crianças ainda estão em aula. Ontem, no entanto, reparei em um grupo de mulheres jovens algumas horas antes do meu show. Era início de tarde e eu estava caminhando na beira do mar depois do almoço. O dia estava quente e ensolarado, com umidade suficiente para deixar o ar pegajoso, então tirei a camisa e a usei para enxugar o suor do rosto. Quando me aproximei do Don Caesar, uma coisa cinzenta emergiu e desapareceu na água pouco depois da arrebentação e, logo depois, mais uma. Demorei alguns segundos para perceber que era um grupo de golfinhos avançando devagar ao longo da costa. Parei para olhar, pois nunca tinha visto golfinhos na natureza antes. Eu estava observando o progresso deles quando ouvi as garotas se aproximarem e pararem a alguns metros de distância. As 4 conversavam em voz alta e fiquei surpreso ao notar que todas elas eram de uma beleza estonteante. Pareciam prontas para um ensaio fotográfico com biquínis em cores vibrantes e dentes perfeitos que brilhavam quando elas riam, o que me fez pensar que tinham passado bastante tempo no ortodontista durante a adolescência. Desconfiei que eram alguns anos mais novas que eu, talvez universitárias de férias. Quando voltei a prestar atenção nos golfinhos, uma delas arquejou e apontou. Pelo canto do olho vi as outras olharem na mesma direção. Embora eu não estivesse tentando ouvir, elas não falavam nem um pouco baixo. — É um tubarão? — perguntou uma delas. — Deve ser um golfinho — respondeu outra. — Mas eu vi uma barbatana. Os golfinhos também têm barbatanas dorsais. Eu sorri por dentro, pensando que talvez não tivesse perdido tanto assim ao não ir para a faculdade. Como era de se esperar, elas começaram a tirar selfies tentando enquadrar os golfinhos ao fundo. Depois de um tempo estavam fazendo aquelas caras bobas que a gente vê nas redes sociais, como a expressão séria fingindo ser modelo, que Michelle chamava de olhar de peixe morto. Lembrar disso me fez rir baixinho. Uma das garotas devia ter escutado porque de repente olhou na minha direção. Fez questão de evitar o contato visual, me concentrando nos golfinhos. Quando eles seguiram para alto mar, achei que era hora de dar meia volta. Desviei das mulheres, 3 delas ainda conversando e analisando suas selfies, mas aquela que antes tinha me olhado ficou me encarando. — Belas tatuas, disse ela quando me aproximei. Admito que o comentário me pegou de surpresa. Ela não estava exatamente flertando, mas parecia um pouco interessada. Por um instante me perguntei se deveria parar e me apresentar, mas isso durou só um segundo. Não era preciso ser nenhum gênio para ver que ela era muita areia para o meu caminhãozinho, então dei um sorriso rápido e continuei andando. Quando ela arqueou uma sobrancelha por causa do meu silêncio, tive a sensação de que ela sabia exatamente o que eu estava pensando.
A garota voltou a atenção para as amigas e eu continuei andando, lutando contra a vontade de me virar. Quanto mais eu tentava não olhar, mais difícil era. No fim, acabei me permitindo uma espiada rápida. Pelo jeito, ela estava esperando que eu fizesse isso. Continuava com a mesma expressão de interesse e, quando deu um sorriso malicioso, eu me virei e segui em frente, sentindo um rubor subindo pelo pescoço que não tinha nada a ver com o sol.